O incêndio de Roma. Talvez o cristianismo não se expandisse de maneira tão bem-sucedida caso o Império Romano não tivesse existido. Podemos dizer que o Império era um tambor de gasolina à espera da faísca da fé cristã. Os elementos unificadores do Império ajudaram na expansão do Evangelho. Com as estradas romanas, as viagens ficaram mais fáceis do que nunca. As pessoas falavam grego por todo o Império e o forte exército romano mantinha a paz. O resultado da felicidade de locomoção foi a migração de centenas de artesãos por algum tempo para cidades maiores como Roma, Corinto, Atenas ou Alexandria. O cristianismo encontrou um clima aberto à religiosidade, em um movimento do tipo Nova Era. Muitas pessoas começaram a abraçar as religiões orientais, a adoração a Ísis, a Dionísio, Mitra, Cibele e outros. Os adoradores buscavam novas crenças, mas algumas dessas religiões foram declaradas ilegais por serem suspeitas de praticar rituais ofensivos. Outras crenças foram oficialmente reconhecidas, como aconteceu com o judaísmo, que já desfrutava proteção especial desde os dias de Júlio César. Embora seu monoteísmo e a revelação bíblica o colocasse à parte das outras formas de adoração. Tirando plena vantagem da situação, os missionários cristãos viajaram por todo o Império. Ao compartilhar sua mensagem, as pessoas nas sinagogas judaicas, nos assentamentos dos artesãos e nos cortiços se convertiam. Em pouco tempo, todas as cidades principais tinham igrejas, incluindo a capital imperial. Roma, o centro do império, atraía pessoas como um imã. Paulo quis visitar Roma. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 10 a 12. E na época em que escreveu sua carta à igreja romana, vemos que ele já saudava diversos cristãos romanos pelo nome. Romanos capítulo 16, 3 a 15. Talvez porque já os tivesse encontrado em suas viagens. Paulo chegou a Roma acorrentado. O livro de Atos dos Apóstolos termina narrando que Paulo recebia convidados e os ensinava em sua casa, onde cumpria a pena de prisão domiciliar, ainda que, de certa forma, não vigiada. A tradição também diz que Pedro passou algum tempo na igreja romana. Embora não tenhamos números precisos, podemos dizer que, sob a liderança desses dois homens, a igreja se fortaleceu. Os oficiais romanos achavam que o cristianismo era apenas uma ramificação do judaísmo, uma religião legal, e tiveram pouco interesse em perseguir a nova seita judaica. Muitos judeus, escandalizados pela nova fé, partiram para o ataque, tentando inclusive envolver Roma no conflito. Por volta do ano 64 depois de Cristo, alguns oficiais romanos começaram a perceber que o cristianismo era substancialmente diferente do judaísmo. Os judeus rejeitavam o cristianismo e cada vez mais pessoas viam o cristianismo como uma religião ilegal. A opinião pública pode ter começado a mudar em relação à fé nascente até mesmo antes do incêndio de Roma. Embora os romanos aceitassem facilmente novos deuses, o cristianismo não estava disposto a partilhar a honra com outras crenças. Quando o cristianismo desafiou o politeísmo tão profundamente arraigado de Roma, o império contra-atacou. Em 19 de julho, ocorreu um incêndio em uma região de trabalhadores de Roma. O incêndio se prolongou por 7 dias, consumindo um quarteirão após o outro dos cortiços populosos, de um total de 14 cortiços. 10 foram destruídos e morreram muitas pessoas. A lenda diz que o imperador romano, Nero, dedilhava um instrumento musical enquanto Roma era destruída pelas chamas. Muitos dos seus contemporâneos achavam que Nero fora o responsável pelo incêndio. Quando a cidade foi reconstruída mediante o uso de altas somas do dinheiro público, Nero se apoderou de grande extensão de terra
e construiu ali os palácios dourados. Objetivando desviar a culpa que recaía sobre si, o imperador criou um conveniente, um bode expiatório, os cristãos. Eles tinham dado início ao incêndio, acusou o imperador. Como resultado, Nero jurou perseguir e matar os cristãos. A primeira onda de perseguição romana se estendeu de um período pouco posterior ao incêndio de Roma, até a morte de Nero, em 68 d.C. Sua enorme sede por sangue o levou a crucificar e a queimar vários cristãos, cujos corpos foram colocados ao longo das estradas romanas, iluminando-as, pois eram usadas como tochas. Outros, vestidos com peles de animais, eram destroçados por cães nas arenas. De acordo com a tradição, tanto Pedro quanto Paulo martirizados na perseguição de Nero. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Entretanto, a perseguição ocorria de forma esporádica e localizada. Um imperador podia intensificar a perseguição por 10 anos ou mais. Contudo, um período de paz sempre o seguia, o qual era interrompido abruptamente, quando um governador local resolvia castigar novamente os cristãos de sua área, sempre com o aval de Roma. Tertuliano, escritor cristão, disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Para a surpresa geral, sempre que surgia perseguição, o número de cristãos a ser perseguido aumentava. Em sua primeira carta, Pedro encorajou os cristãos a suportar o sofrimento, confiantes na vitória derradeira e no governo divino que seria estabelecido em Cristo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 a 11. O crescimento da igreja, sob esse tipo de pressão, provou em parte a veracidade dessas palavras.